Você já parou para pensar que existe um continente inteiro escondido sob quilômetros de gelo? Um lugar onde quase nada cresce, onde as temperaturas chegam a congelar o ar e onde a humanidade ainda sabe muito pouco. Esse é o continente mais misterioso da Terra, a Antártida. Hoje vamos viajar pela história desse lugar gelado, cheio de segredos, teorias e descobertas surpreendentes. A história da Antártida começa muito antes de o ser humano sonhar em pisar lá. Há cerca de 200 milhões de anos, ela fazia parte de um supercontinente chamado Gondwana. Naquela época, o clima era quente, com florestas e animais que jamais imaginaríamos viver ali hoje. Mas com o passar dos milênios, as placas tectônicas se moveram e a Antártida foi se isolando no extremo sul do planeta. Quando isso aconteceu, as correntes oceânicas começaram a circular em torno do continente, bloqueando o ar quente e transformando-o no ambiente congelado que conhecemos. Assim nasceu o mundo de gelo eterno que cobre quase 98% do continente. Durante séculos, o homem acreditou que deveria existir uma Terra do Sul, um continente gigantesco escondido nos mapas antigos. Essa ideia, chamada Terra Australis Incognita, era uma teoria criada pelos gregos para equilibrar o planeta, já que eles acreditavam que o hemisfério norte precisava ter um continente do mesmo tamanho no sul. Os primeiros navegadores começaram a procurar essa terra misteriosa no século XV. Portugueses, espanhóis, ingleses e franceses cruzaram oceanos gelados, enfrentando tempestades e monstros imaginários do mar. Mas nenhum deles encontrou o verdadeiro continente gelado. Foi só em 1820 que a Antártida foi finalmente avistada por humanos. 3 expedições diferentes, russa, britânica e americana, reivindicaram o feito quase ao mesmo tempo. Imagine o choque ao ver pela primeira vez aquele muro branco de gelo surgindo no horizonte. Mas pisar na Antártida era outra história. As condições extremas, o frio insuportável e o isolamento tornavam a exploração quase impossível. Foi apenas em 1895 que o primeiro grupo de exploradores conseguiu colocar os pés no continente e, a partir daí, começou uma corrida de descobertas. No início do século XX, a Antártida virou palco de uma das maiores aventuras humanas. Exploradores como Ernest Shackleton e Robert Falcon Scott desafiaram o impossível em busca de glória e conhecimento. Muitos morreram congelados, outros ficaram presos no gelo por meses, mas suas histórias continuam inspirando até hoje. Em 1911, o norueguês Roald Amundsen fez história ao ser o primeiro homem a chegar ao Polo Sul. Sua expedição foi um marco na exploração polar, mostrando que, com preparo e coragem, era possível conquistar o coração gelado da Terra. Com o passar das décadas, a Antártida deixou de ser apenas um desafio para aventureiros e passou a atrair cientistas do mundo todo. Perfurações no gelo revelaram amostras de ar com milhares de anos, ajudando a entender as mudanças climáticas do planeta. Mas também surgiram mistérios. Sob o gelo foram encontrados lagos subterrâneos e montanhas ocultas como a Cordilheira Gamburtsev, uma cadeia montanhosa do tamanho dos Alpes, escondida completamente sob o gelo. O que mais será que existe lá embaixo? E não faltam teorias. Alguns acreditam que civilizações antigas poderiam ter habitado o continente antes de ele congelar. Outros dizem que a Antártida esconde bases secretas, OVNIs soterrados ou até passagens para o interior da Terra. Embora nada disso tenha comprovação, a falta de acesso e o mistério alimentam a imaginação de muita gente. Hoje, a Antártida é protegida por um tratado internacional que proíbe atividades militares e exploração comercial. Apenas cientistas e pesquisadores podem permanecer lá, estudando o clima, o gelo e a vida que sobrevive nas condições mais extremas do planeta. Mesmo assim, o futuro da Antártida é incerto.
Com o aquecimento global, parte das geleiras está derretendo, o que pode mudar o nível dos oceanos e afetar todo o equilíbrio da Terra. O que acontecer nesse continente gelado nos próximos séculos vai impactar a vida de todos nós. E talvez seja por isso que a Antártida continua sendo tão fascinante, um lugar que guarda o passado da Terra e, ao mesmo tempo, o futuro da humanidade. Um continente onde o silêncio fala mais alto que qualquer civilização e onde cada floco de gelo esconde uma história que ainda está sendo escrita.